Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do webinar do Encontro dos Gestores Hospitalares do Estado de Goiás, da EG. A EG é uma instituição que há mais de 50 anos atua pela representatividade dos hospitais do Estado de Goiás e aí luta pela melhoria do setor e desenvolvimento dos hospitais. Compreendemos que o momento é muito delicado nesse cenário atual que estamos vivendo e por compreender que essa troca de experiências e apresentações não pode parar, a EG decidiu por fazer sua série de encontros de uma maneira de webinar, de um evento digital. Hoje temos 3 convidados muito especiais e queria compartilhar com vocês esse evento que vai ser sensacional. Então desejamos que todos estejam bem, tomando os devidos cuidados aí para prevenir a contaminação pelo novo coronavírus. Até a situação se normalizar, a EG vai realizar sua programação de encontros através de webinar. Então, em fevereiro, a gente iniciou esse calendário de 2020 com o apoio de parceiros muito especiais que nos ajudam a construir eventos cada vez melhores e convidados que trazem seu conhecimento nas suas apresentações e suas expertise, compartilhando aí sua experiência em todo o setor saúde. Então, nessa edição, vamos trazer o tema importante que é o impacto do coronavírus no setor e a gestão de crise nos hospitais, que serão apresentados pelos convidados, o nosso anfitrião, o presidente da Federação Brasileira de Hospitais, da FBH e da AEG, o Dr. Adelvânio Francisco Morato, que ele também é médico e cirurgião. Temos também o convidado Ivan Lima, que é graduado em Ciências da Computação, da Contábil, e Ciências Jurídicas pela PUC Goiás, tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV e é CEO do grupo KBL Contabilidade. E temos aqui um convidado muito especial também, que é o Alan James Paiotti, que é formado em Biologia e Genética pela USP. Ele possui MBA em Gestão e Administração de Negócios pela FGV e é diretor executivo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, liderando a área da saúde privada. Sejam muito bem-vindos, agradecemos a presença de todos vocês e eu queria passar a palavra para cada um para se apresentar e dar boas-vindas ao nosso público. Bem, eu primeiro agradecer ao Dr. Ivan, ao Alan. Eu acho que vai ser uma tarde bem interessante e com uma visão muito interessante do que está acontecendo e qual é o trabalho que a Federação Brasileira dos Hospitais está realizando e as suas associações, a EG, a Associação dos Hospitais do Estado de Goiás. Acho que será uma tarde bem proveitosa e faço com que todos vocês tenham o maior carinho com esses nossos convidados, porque são pessoas especiais. Pessoas que estão junto com a gente e que faz com que as coisas realmente aconteçam. Trazem soluções para coisas que a gente imagina que não tem as soluções, mas tem soluções. Então, a gente tem que ouvir as expertise de cada um dos nossos convidados. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, doutor Morato. Vamos dar as boas-vindas aqui ao Ivan Lima. Ivan. Olá, boa tarde a todos que estão aí nos assistindo, nesse momento diferente, virtual, mas que extremamente importante. Eu queria agradecer ao Dr. Morato pela confiança, pelo convite de participar com a EG nesse evento e estou à disposição para ajudá-los nessa travessia, somando os esforços e desejar aí aos nossos palestrantes e a todos os ouvintes um bom evento. Obrigada, Ivan. Vamos ouvir aqui o nosso convidado, Alan Paiotti. Fala aí, Alan. Bem-vindo. Bem, obrigado. Boa tarde a todos. Dr. Morato, Ivan, é um prazer e uma honra poder compartilhar aqui esses momentos para a gente poder trocar um pouco de experiências do que, como a gente está enxergando esse momento tão desafiador que todos nós estamos vivendo. Concordo, acho que vai ser uma tarde bastante agradável, um momento da gente pensar juntos em como é que a gente pode no dia a dia melhorar cada vez mais para a gente poder superar momentos desafiadores como esse, aprender uns com os outros e poder ajudar de alguma maneira aqueles que estão nos assistindo. É um prazer estar com vocês e vamos juntos nessa.
Obrigada, Alain. Obrigada aos três. Eu quero agradecer aqui a presença de toda a diretoria da EG, dos nossos colaboradores da EG, ao time da Viva Comunicação, aos nossos parceiros, aos gestores hospitalares do estado de Goiás, que nos ajudam a construir encontros cada vez melhores. Continuem enviando suas dúvidas, seus questionamentos, suas sugestões, para continuarmos trazendo temas que sejam estratégicos, evolutivos e construtivos para o setor hospitalar. Então agora, peço só uns minutinhos da atenção de vocês para conhecer um pouco dos apoiadores que nos ajudam a realizar esse encontro tão especial. Vamos ao vídeo. Pode torcer. Pode cantar. Pode participar. Pode competir. E pode curtir à vontade. Que a Unimed está aqui para cuidar de você e do seu bem-estar. Boa diversão. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. Cada vez que o mundo muda, cada vez que ele fica meio confuso, a gente procura ficar mais perto de quem faz bem. Quem a gente gosta, quem a gente conhece, traz confiança e segurança. E para enfrentar todas as transformações, é preciso ter a companhia certa. É preciso ter a cooperativa certa. Uma das maiores do país, com uma experiência vasta na área da saúde e de livre admissão, mostrando franqueza para dizer o que tem que ser dito, transparência em cada ato. E enquanto todo mundo está correndo atrás, a gente caminha lado a lado com a solidez e o crescimento. Crescimento de 172% de ativos nos últimos 4 anos. Com mais de 78 milhões de reais em resultados positivos em 2019. Com patrimônio líquido de 519 milhões e 2,6 bilhões em ativos. Além de mais de 1,4 bilhão em operações de crédito. E mais de 36 mil associados. Em 28 anos de história, resultados positivos de sobras todos os anos. Sicoob Unicentro Brasileira. Ganha mais quem faz parte. atleta não vence uma disputa sozinho. Enfrentar desafios, obstáculos e regras são mais fáceis quando somos orientados e guiados por profissionais experientes e qualificados para nos levar ao sucesso. São inúmeros os desafios que uma empresa enfrenta diante da complexidade da legislação tributária brasileira. Quando se está assessorado por profissionais especializados que fornecem orientações preventivas sobre a escolha do regime tributário adequado ao seu negócio, enfatizando o planejamento tributário responsável, o sucesso é garantido. Somos a KBL, uma empresa de assessoria contábil e empresarial que atua há mais de 10 anos no mercado nacional nas áreas de gestão fiscal e tributária, contabilidade financeira e gerencial, trabalhista e previdenciário, legal e societário, BPO contábil e financeiro. Somos referência na relação com clientes e colaboradores firmados em alicerces de confiança, clareza, responsabilidade e qualidade em nosso atendimento e serviço. Sempre focados em levar sua empresa ao pódio do sucesso. KBL Accounting. Responsabilidade de transformar conhecimentos em soluções seguras. Vai. Que bacana, né? Que time de apoiadores
estratégico aí de serviços e prestações de serviços para o setor. Nossa programação está organizada em 3 apresentações de 15 minutos cada, e ao final das palestras vai ser aberto um espaço para debate, né, e para receber as perguntas aí do público. Então vai estar passando o nosso e-mail aqui para vocês estarem enviando as perguntas, que é ventosaeg@gmail.com, tá? E aí a gente vai estar transmitindo a pergunta de vocês para os nossos palestrantes. Então eu quero aqui passar a palavra para o nosso parceiro, Ivan. Vamos começar aí com você para trazer um pouco da sua experiência e compartilhar aí essa apresentação que você preparou para esse momento muito delicado que o setor hospitalar está enfrentando. Vamos lá. Bom, pessoal, nós vamos tentar abordar aqui, nesses 15 minutos, a questão da gestão da crise nos hospitais com foco no âmbito do compliance tributário. Como que ele pode ajudar nesse momento? Pode seguir aí com a lâmpada. A crise do Covid-19, ela trouxe consigo uma série de angústia. Bem no início do processo, nós aqui no escritório, por exemplo, nós trabalhávamos à noite, recebíamos modificações na legislação, porque a legislação mudou assim, ela mudava às 18 horas, publicava no Diário Oficial, no outro dia às 8, 9 horas da manhã, os clientes já queriam saber o que eu podia fazer. Por quê? Porque teve várias interferências, várias mudanças, e que os empresários precisavam agir de forma veloz, porque houve mudança na redução da jornada de trabalho, suspensão do contrato de trabalho, prorrogação do prazo de vencimento de tributos. O governo federal lançou diversas medidas para poder fazer frente, já que naquele momento o pessoal precisava preservar a caixa e sem ter um horizonte de receitas. Então nós trabalhamos forte nesse sentido para interpretar essas normas e aplicar. E já que as empresas naquele momento dependiam disso para poder saber que movimento tomar, que decisão tomar. Pode seguir. Quando a gente fala de compliance tributária, a primeira coisa que vem à nossa mente é que compliance é conformidade, né? Estar em compliance é estar em conformidade, é estar de acordo com as normas. E no Brasil nós temos uma alta carga tributária e um volume imenso de publicações de normas. Desde a Constituição de 88, só para a gente ter uma ideia, foram publicados mais de 5 milhões de normas. É uma média de 50 normas por dia que saem e que atingem as empresas. Tem dados estatísticos que demonstram, um dado de 2018, que as empresas dedicaram em torno de 1,5% do seu faturamento para poder fazer gestão dessas obrigações que nascem todos os dias, de entrega de cumprimento de obrigações acessórias, de cumprimento e apuração de tributos. No Brasil foi dedicado algo em torno de 65 bilhões de reais em todos os setores da economia para fazer frente a essa burocracia tributária. E compliance está ligado a isso. Pode tocar. No setor hospitalar, a carga tributária, ela tem um efeito pesado dentro de um hospital. Ela representa, em média, 25%, se o próximo slide vai mostrar isso aí, ela representa, em média, 25% do faturamento de um hospital, ele fica na estrada focado em tributos, tá? Eu queria que colocasse o próximo slide, só para a gente ver o enfoque aí. E desses 25%, 36% dos tributos estão focados em 4 principais: imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Então, é um número significativo e é um número importante dentro do balanço de um hospital. Quando você olha para a apuração de resultado do hospital, partindo das receitas, menos despesa, 1/4 das receitas fica na estrada só para a questão tributária. Próximo. Esse slide eu falei há pouco, que a carga tributária ela tem um impacto no custo do setor de saúde em torno de 25%. Esse é um dado da Federação Brasileira dos Hospitais,
aí de 2014, eu tenho até 2018, 24 lá em 2014, 25 em 2015, até 2018 que representava 24,40%. Ou seja, um quarto do faturamento da empresa fica nos tributos. Sem falar aí do INSS, tá? E aí, quando a gente fala em compliance, não tem jeito de deixar de pensar e quais são os regimes que um hospital, porque um hospital, a gente entende que ele tem uma missão nobre, que é salvar vidas, que é fazer intervenções ali para preservar a vida, preservar a saúde, mas ele está sujeito como qualquer outra empresa, exceto os filantrópicos, ele está sujeito como qualquer outra empresa aos regimes e às normas tributárias. No Brasil nós temos 4 regimes tributários: o lucro presumido, o arbitrado, o lucro real e o Simples Nacional. Simples Nacional não é aplicável para a maioria dos associados da EG, da Federação Brasileira de Hospitais, porque ele é focado em empresas que faturam até 4 milhões e 800 por ano. Lucro arbitrado é um outro também regime que pouco usado no Brasil, e ele é usado quando a empresa não conhece as suas bases de cálculo, ela criou alguma confusão na sua contabilidade, não consegue chegar aos valores, e a legislação permite que a empresa faça a adoção desse regime. Ele é um regime, inclusive, mais rigoroso, punitivo, a carga tributária dele é maior. Resta lucro presumido e lucro real. Lucro presumido para quem fatura até 78 milhões e lucro real para qualquer porte de faturamento, mas muito focado numa contabilidade, numa gestão contábil organizada para se apurar os tributos. Esses são os 2 principais regimes em que nascem aquelas cargas tributárias que nós falamos agora há pouco atrás. Pode seguir. E aí, quando nós falamos de compliance tributário, é muito importante, nesse momento, não só nesse momento de crise, mas especialmente ao longo da história de uma empresa, entender que estar em compliance, é o que eu disse bem no princípio, é estar em acordo com as regras, ou seja, estar de forma legal, estruturado, pagando nem mais nem menos, pagando exatamente o que é devido. E aí, para estruturar um compliance tributário, existem alguns pilares que é preciso se observar. Primeiro, a questão da estruturação dos negócios. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu sou contador há 25 anos, quase 30, né? Então já estou denunciando minha idade, estou com 48 anos de idade e comecei muito jovem. Às vezes esse departamento que existe dentro dos hospitais, das clínicas, ou é feito às vezes com um terceiro, ele é meio que deixado em segundo plano. Deixa eu dizer uma coisa. O Covid-19 mostrou para nós que estamos no dia a dia com os nossos clientes a importância de se estar unido com a contabilidade da empresa e a parte tributária da empresa. Por quê? A decisão pelo qual regime, qual o melhor regime, qual a melhor forma de se tributar, o contador precisa conhecer o negócio que está se fazendo, qual que é a margem de lucro desse negócio, qual que é a perspectiva desse ano. Eu tenho certeza que nós terminamos 2019 cheio de expectativas, cheio de planos, fizemos orçamentos, e 2020 se anunciava como um ano espetacular, a economia estava retomando, e provavelmente lá atrás, com base naquele cenário, que era ainda desconhecido, a questão da Covid, nós estávamos projetando algumas margens, e a contabilidade e a questão tributária precisa estar ligada. Por isso que a estruturação aí do negócio, o andar junto com o negócio para definir para onde nós vamos. A minha tela está sumindo, o Vivian, não sei o que está acontecendo aí. Mas para onde nós vamos? Então, para estar em compliance, melhorou. É extremamente importante, na hora de se estruturar o negócio, observar qual que é o alinhamento, o que é a projeção para esse ano, qual é o melhor regime para esse ano. Inclusive, só um parênteses para quem está nos ouvindo aí, já está se discutindo no Brasil, em decorrência da Covid, porque a decisão pelo regime tributário ela acontece em janeiro. Em janeiro ninguém falava de Covid. Então, muitas empresas, por exemplo, fizeram a opção pelo lucro presumido. O que é o lucro presumido? Um percentual que eu aplico em cima do faturamento e calculo meus impostos de forma estimada. O governo presume que você tem um lucro X. Pergunta número 1, ou número 0, como a gente gosta de brincar na contabilidade. Será que nós vamos ter o lucro que foi projetado? Possivelmente não.
O ano de 2020 vai ser um ano que vai ficar marcado na história da humanidade. E os balanços das empresas vão ser tingidos de vermelho. Possivelmente, boa parte da nossa audiência vai encerrar com prejuízo. Então, será que o lucro presumido, que era uma estimativa, que eu calculava em cima do faturamento, foi a melhor decisão? Ora, Ivan, mas eu não sabia que ia ter esse problema, por isso que eu decidi pelo lucro presumido. Se eu soubesse que o Covid-19 ia acontecer, eu tinha optado pelo lucro real. Já está se discutindo a possibilidade, ainda nesse ano, do governo abrir uma exceção e permitir que as empresas mudem de regime. Porque a decisão a gente toma em 31 de janeiro, no recolhimento do primeiro tributo do ano. Então é possível que haja uma mudança para que as empresas possam se adequar. E aí, quando a gente fala de estruturação do negócio, é preciso estar atento, porque é uma janela que pode se abrir e que você precisa verificar. Será que ter optado pelo lucro presumido foi a melhor decisão? Qual é o balanço? Qual é o prejuízo que está registrado no meu balanço? Será que o lucro real não seria a melhor opção? E é nesse momento que o compliance tributário entra em campo. Ele entra em cena para olhar para o negócio e verificar qual a melhor adequação tributária para aquele negócio. Outro pilar importante, quando se fala de compliance, é em relação ao entendimento do sistema tributário brasileiro. Quais são as normas que regem o meu negócio? Como é que funciona? Para onde eu vou? O que eu devo fazer? É um sistema extremamente complexo. Eu falei de 5.800 normas publicadas, 5.800.000 normas publicadas. 5.800.000 normas publicadas, né? Outro pilar importante, ponderação dos princípios. Quais são os princípios que regem? A questão da ética, a questão da responsabilidade. Compliance tem que ser feito com responsabilidade. Não é receita de bolo, não é tomar decisões de forma assodada, de forma irresponsável, porque isso traz consequências, que é o último pilar, que é a questão da responsabilidade tributária. Os sócios de um hospital, eles respondem pelas decisões que se tomam no âmbito tributário. E aí nós estamos falando aí de crime contra a ordem tributária, de ações penais, de ações civis de ressarcimento, de recuperação de tributos não pagos ou pagos indevidamente, né? Então, o compliance, se observado esses pilares, ele é uma ferramenta útil para se gerir o caixa da empresa. Neste momento de crise, a questão da Covid, ela é imperioso que se preserve o caixa da empresa. E aí a pergunta que fica no ar, quando você tem um bom compliance tributário, por exemplo, nós orientamos todos os nossos clientes, logo no princípio a norma saía, e nossa primeira orientação para o cliente foi: preserve o seu caixa. O caixa é o rei. Por que o caixa é o rei? Porque você tem perspectiva de despesa, mas você não tem perspectiva de receita. Então preserve o seu caixa. Aí, Ivan, mas e depois? Depois nós vamos resolver. Aí logo começaram a sair as normas prorrogando tributos. Mas eu encontrei casos de clientes que não eram clientes nossos, mas de pessoas que nos procuraram para a implementação do compliance tributário, em que o contador ou o assessor não percebeu que havia tido uma prorrogação da guia de FGTS ou da guia do INSS. Outro detalhe importante, pode passar a próxima tela, por favor? Essa é a última. Outro detalhe importante, e dentro dos meus 15 minutos aqui eu já estou encerrando, outro detalhe extremamente importante na questão do compliance. Quais são os tributos que eu posso ter pago indevidamente? Esse é o momento de olhar com atenção para isso. Ah, Ivan, eu tenho medo de buscar de volta aquilo que eu paguei a mais. Não, é um direito seu. Isso também é compliance, né? Isso é compliance. Buscar aquilo que se pagou a mais. Compliance é não pagar nem mais, nem menos. Existem diversas maneiras. Uma das que tem sido usual nesses dias, voltado para o INSS, tem a ver com a folha de pagamento, né? Que são aquelas contribuições de terceiro que têm sido questionadas juridicamente. Existe uma lei, olha a complexidade da legislação brasileira. Antes da Constituição de 88, existia uma lei que dizia que as contribuições a terceiro têm que ser limitadas a 20 salários mínimos. E ninguém observou isso e vem pagando sobre a folha de salário inteira. Nós fizemos um trabalho recente com uma grande empresa e ela tem um crédito aí hoje de quase 5 milhões de reais. Quer dizer, 5 milhões de reais faz diferença no caixa da empresa, principalmente nesse momento de baixa receita. Então, estar em compliance é estar em conformidade com as normas, é observar com cuidado a aplicação da regra legal, mas não pagar nem mais nem menos
preservando o caixa da empresa. Essa é a nossa orientação para os nossos clientes e para os associados da EG nesses dias. Obrigada, Ivan. Muito rica aí a sua apresentação. A gente compreende a importância, né, de uma assessoria técnica qualificada para discutir, né, o hospital, que tem uma responsabilidade imensa, né, não só com a vida do paciente, com cuidado com o paciente, mas com toda a sua equipe, a estrutura. Então não é fácil mesmo manter toda uma estrutura dessa complexidade de pé, né? E nesse momento é a área que mais está sofrendo, né, mais está sendo penalizada. Então é aí onde vem à frente o trabalho das associações, das instituições do setor, que realmente lutam aí pela melhoria, né, por uma melhor financiamento, né, taxas mais justas, uma tributação que é altíssima. Então, esse assunto que você aborda tem um impacto financeiro gigante e nós sabemos que os hospitais estão lutando muito para sobreviver. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais, vamos trocar uma ideia aí em conjunto. E agora, eu queria ouvir um pouco a experiência aqui que o Oswaldo Cruz está vivendo, né, nesse momento, e trazer um pouco da expertise aí dessa direção executiva do Alan. Alan, fala um pouco para a gente aí de tudo que você está querendo proporcionar de conhecimento e dessa troca de experiências aí no nosso encontro. Bem-vindo aqui mais uma vez. Travou aqui, a gente está aguardando só um retorno do Alan. Então eu queria pedir aqui para o doutor Morato, por gentileza, doutor Morato, fala um pouco, o senhor que vai tocar num assunto mais crucial aí, que é o que está impactando. Então é o impacto do coronavírus no setor hospitalar. E a gente sabe que os resultados não são tão positivos assim, né? Bem-vindo, doutor Morato, mais uma vez, e a palavra está com o senhor. Veja bem. Obrigado, Vivian. Obrigado por esse trabalho magnífico que você está fazendo junto com a EG e a Federação Brasileira dos Hospitais. O impacto do coronavírus no setor saúde é uma coisa totalmente imprevisível. Ninguém, eu acho que no planeta, estaria preparado para uma coisa dessa, né? Eu vou iniciar falando um pouquinho da federação, as atribuições da federação e apresentar um pouco das suas associações. O próximo slide, por favor. Nós hoje somos 16 associações. Então, é muito importante a gente entender qual é a função da Federação Brasileira dos Hospitais. O que é a Federação Brasileira dos Hospitais? Às vezes se confunde um pouco com a área sindical. A federação com as associações é uma área associativista. A intenção é a parte de gestão hospitalar, né? O que somos? Uma entidade associativa sem fins lucrativos com mais de 50 anos no mercado, representando os hospitais brasileiros. Uma das maiores representantes da rede hospitalar no Brasil. Hoje, nós temos vamos dizer assim, a atribuição de representar toda a rede hospitalar brasileira. Qual é o nosso papel? Nosso papel é defender as melhorias do setor hospitalar, qualificar os hospitais brasileiros, tomar cuidado com a qualificação e, a seguir, a acreditação hospitalar. Então, representar os hospitais privados no país, ela traz essa responsabilidade, porque nós queremos levar o melhor atendimento aos nossos usuários. Então, é uma responsabilidade muito grande que as associações estaduais têm para que possam qualificar e orientar todos os seus associados. Por favor, o próximo slide. Hoje, a Federação Brasileira dos Hospitais representa 3.587 hospitais, sendo 1.798 hospitais privados, 1.789 hospitais filantrópicos. Lembrando que os hospitais filantrópicos também são responsáveis por uma grande margem de atendimento, hoje, principalmente, o sistema SUS,
Então, nós também os representamos com um prazer imenso e um trabalho magnífico das filantropias. Nós hoje temos 368.275 leitos hospitalares. Olha o tanto de representações. Quando falo 368 milhões de leitos hospitalares, 1.000 leitos hospitalares, nós estamos falando de uma camada gigantesca. 163.532 são público, 204.740 são leitos privados. Olha a responsabilidade que tem os hospitais privados hoje no sistema geral de atendimento à nossa população brasileira, que hoje representa em torno de 62% do atendimento SUS no Brasil. Próximo slide, por favor. Nós estamos falando numa situação terrível que é a pandemia, o Covid-19. Eu não poderia deixar de mostrar a importância que é o tratamento de uma pandemia aonde nós poderíamos estar trabalhando desde o início, público e privado. Isso não ocorreu. Nós tivemos algumas dificuldades em termos de interpretação, principalmente pelo Ministério da Saúde, mas hoje nós estamos vendo que os governadores e os prefeitos, os governantes, estão tomando este partido, contratando leitos de hospitais privados, muito mais barato, com qualificação adequada, com aparelhamento adequado. Hoje nós temos 39.031 UTI pública, 25.063 de UTI privado. Isso é o que representa hoje o setor UTI no Brasil. O próximo. Quais são as ações que a Federação Brasileira dos Hospitais ela tomou durante essa pandemia? O que ela está fazendo durante uma crise que nós não sabemos até quando ela vai perdurar e continuar? Nós tivemos articulações e reuniões semanais junto às entidades do setor e órgãos governamentais, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o Ministério da Saúde, da Economia, Infraestrutura, bem como a Câmara e Congresso. Nós, da Federação, fazemos parte de um comitê de crise de coronavírus no Brasil. Por quê? Nós temos que estar junto nestes momentos difíceis para que possamos ter uma solução menos dolorosa à população. Uma criação de comitê de crise foi instalado e nós estamos junto diuturnamente discutindo com o Ministério, discutindo com os parlamentares, que nos auxilia muito no momento tão difícil. A interação com a Comissão Externa de Ações com o Coronavírus da Câmara dos Deputados. Nós tivemos reuniões assíduas. Ontem mesmo tivemos uma reunião onde nós fizemos uma colocação que nós estamos fazendo um trabalho hoje a nível nacional de conscientização da nossa população, mostrando à nossa população que nós estamos preparados para atendê-los, que o Covid-19 está aí, mas as outras patologias também estão aí e que nós precisamos tratar a população como um todo. Então, nós estamos fazendo um trabalho a nível nacional, mostrando os hospitais tomaram todas as precauções para evitar a contaminação e que você deva participar com o seu médico, participar no seu hospital sobre o seu tratamento, fazer com que não haja interrupções. Lembre-se, todas as interrupções ela pode trazer consequências piores. Né? Crédito para o pequeno e médio hospitais. O que aconteceu nesta loucura toda? Com o advento da resolução, que foi no dia 25/3 de 2020, onde o Ministério da Saúde proibiu procedimentos eletivos, exames eletivos, consultas eletivas, a intenção do Ministério
fazer com que a rede pública esvaziasse. Só que houve um pequeno inconveniente. As entidades não foram ouvidas. Nós temos hoje 62% do atendimento SUS no Brasil é rede privada. Deveria ter nos ouvido. O que aconteceu? Os pequenos e médios hospitais entraram em colapso de recebimento. Hoje, nós temos uma queda de receita nesses hospitais de 30% a 40%, uma ociosidade de 60%. Então, isso gerou o quê? Uma preocupação na federação de como fazer com que esses hospitais não fechem. Nós procuramos o FCO, Banco do Brasil, procuramos BNDES e várias outras instituições. Nós precisamos de preocupar, sim, com este momento e com o pós-pandemia. Lembre-se que nós estamos numa tsunami. Quando nós olharmos para trás, realmente vai ser uma coisa muito difícil e nós precisamos do governo federal. Nós estamos colocando todos a rede privada a participar nesta pandemia. Nós precisamos ter este retorno. Nós precisamos que o Ministério da Saúde nos ajude a melhorar esta pandemia do medo, que está trazendo mortes, que está trazendo consequências inúmeras às nossas populações. Discussões sobre a prorrogação dos prazos atendimento médico hospitalar de plano de saúde pela Agência Nacional de Saúde. A resolução, que foi no mês 3, ela teve uma duração até no fim de maio. A Agência Nacional de Saúde prorrogou até o dia 9 de junho, para fazer uma reunião para ver se prorrogaria ou se parava com isso. Isso nos preocupou muito, porque a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela foi criada para regular as operadoras de planos de saúde. Quando se tocou nesse assunto, nós ficamos extremamente preocupados, enviamos um ofício ao seu presidente, preocupados porque se ela não regula o hospital e muito menos leitos hospitalares. Então, nós ficamos muito preocupados, mas houve o bom senso, porque realmente os hospitais não suportariam mais qualquer tipo de extensão desta paralisação de procedimentos eletivos. Próximo, por favor. O cenário no Brasil. Nós estamos falando de uma pandemia. Mais de 1 milhão de pessoas foram contaminados. Nós temos que deixar bem claro que 613.345 foram curados, foram recuperados. É um trabalho magnífico que o setor saúde está fazendo. Todos os colaboradores, enfermeiro, técnico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, médico, hospitais. Um trabalho excepcional que o Brasil está fazendo. E nós temos que entender isso. Esse trabalho está tão positivo devido aos nossos profissionais da área da saúde, no qual eu dou os meus parabéns, porque é um trabalho árduo, é um trabalho extremamente contagioso em termos de transmissão da doença e preocupação com os nossos familiares. Infelizmente, 52.771 mortos. É importante a gente mostrar este cenário e a gente não ficar tão em pânico. Vamos falar, por exemplo, comparando São Paulo. O São Paulo hoje, ele teve, em relação a 2019 para 2020, ele aumentou um pouco mais de 30% o número de mortes. Quando a gente vai para o primeiro mundo, os Estados Unidos, vamos falar de Nova York, ele aumentou 400% o número de mortes.
Vão para Boston, que é o centro mundial da saúde, de medicina, aumentou 200%. Então, nós temos que entender que o trabalho é um trabalho coerente, é um trabalho que precisa ser feito, mas precisa que a população participe, precisa que entenda a gravidade que é o momento e que entenda que os hospitais e todos os seus colaboradores estão fazendo um trabalho excepcional. Próximo, por favor. Os dados. A receita dos hospitais reduziram em torno de média de 26%, uma queda que caiu de 40% a 60%, nós já falamos sobre isso. A maioria dos hospitais privados de pequeno e médio porte, ele teve 30%, eles estão trabalhando numa capacidade de 30%, para vocês terem uma ideia. Muitas vezes falam, mas como? Na pandemia todo lugar está lotado. Não. Os hospitais privados, eles passaram a ser agora cogitados e estão negociando. Como estão fazendo isso? Através das suas associações nos seus estados. Os governadores, os prefeitos estão contratando os leitos de UTI e leitos clínicos dos hospitais privados. E nós achamos que esse caminho é o caminho correto. Desde o início, a Federação Brasileira dos Hospitais está batendo nessa tecla. Qual é a grande virtude disso? Você está fortalecendo a rede hospitalar do seu estado, porque a pandemia ela vai passar e essa rede atualizada e qualificada vai ficar para a população. Esse legado, os governantes vão deixar para a população. Os hospitais privados perdem 18 bilhões nesta pandemia e podem demitir 350 mil profissionais. Isso que nos preocupa. Nós estamos vendo muito a mídia batendo palma para as enfermeiras, batendo palma para o técnico de enfermagem, para o fonoaudiólogo, para o médico. A nossa preocupação é que essas palmas estão sendo batidas para um futuro desempregado. Essa é a grande preocupação da Federação Brasileira de Hospitais. E nós estamos tomando estas providências, buscando financiamento, buscando mecanismo para que o hospital não feche, não demita os seus funcionários. É um trabalho de ação em prol do trabalhador da área da saúde e também da nossa população. Próximo, por favor. O que esperar do futuro? A remodelagem do comércio mundial. Olha, nós vimos que cada país ele tem uma visão diferente. Eu fico muito triste quando eu fico vendo as mídias comparar o Brasil com a Alemanha, com a França, com a Itália, com o país europeu. Nós temos que entender que cada estado do Brasil é um Brasil. Cada estado nosso tem uma representatividade diferente. Tamanho é o Brasil. Nós estamos falando de um país continental. Então, o aprendizado é um aprendizado totalmente diferente. Como será o comércio? Nós vamos ver isso a dia. Cada dia nós temos uma informação diferente. Escassez de recursos vai dificultar a recuperação econômica? Eu não tenho dúvida disso. Vocês acabaram de ouvir uma explanação magnífica do Ivan. Eu não tenho dúvida, as dificuldades financeiras e econômicas, elas vão bater na nossa porta, e já está batendo. Então, nós precisamos nos reinventar, nós precisamos fazer com que o nosso mercado de trabalho seja viável, o nosso negócio seja viável, e o nosso negócio é hospital. Fechamento de muitos hospitais e clínicas. Nós não podemos deixar isso acontecer.
Nós precisamos que o governo federal entenda que cada hospital fechado é menos leito para atender o SUS. Muitas vezes, naquele pequeno município, existe 2, 3 hospitais. A hora que feche um, vai ser menos leito para atender aquela população. Então, é uma grande preocupação da federação e precisa da participação de toda a área, principalmente a área que está junto ao governo, a área que está junto aos hospitais. Nós precisamos estar junto, todas as entidades representativas da área hospitalar têm que estar juntos. A parte de gestão, a parte de associativismo, a parte de sindicalismo, a parte governamental. Elas precisam estar junto. Eu não vejo como isso ser recuperado se nós não sentarmos para ficarmos juntos. E como será esse novo modelo de negócio da saúde? O setor saúde vai ter que mudar. Nós estamos aqui hoje fazendo algo que nós não tínhamos esta expertise para fazer, que é através de uma videoconferência, através de levar às pessoas as informações. Nós estamos fazendo. Nós vamos ter que nos reinventar. Nós vamos ter que criar um novo normal. Eu acredito que nada depois de uma pandemia volte ao normal. Eu acredito que vai ter um novo normal, algo diferente que nós mesmos vamos construir para que possamos atender melhor a nossa população e aprender com todos os erros que cometeu ou que nós deixamos de fazer durante uma pandemia. Porque lembre-se, não existe hospital no planeta que esteja preparado para uma pandemia. É muito difícil uma pessoa chegar e falar: meu hospital está preparado para atender uma pandemia. Isso é um absurdo. Nós falamos do país mais rico do planeta, que é os Estados Unidos. Olha como eles estão. Então, realmente, nós temos que achar um novo normal. Próximo, por favor. Eu queria agradecer e não poderia deixar de citar uma frase, que é uma frase do meu presidente, do meu antecessor, que é uma frase que hoje traduz a Federação Brasileira de Hospitais. Essa frase é do nosso presidente, eterno presidente, Luiz Aramici, lá do Ceará. A FBH cuida da saúde dos hospitais, para que os hospitais cuidem da saúde das pessoas. Eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês. E, mais uma vez, agradecer, Vivian, agradecer todo o seu pessoal, os nossos colegas palestrantes, e que estamos à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigado. Obrigada, presidente. É um imenso prazer te ouvir, né? A gente compreende que a realidade enfrentada hoje pelos hospitais é muito desafiadora, né? A gente tem lugares, como o senhor mesmo colocou, né? O país é tão complexo e cada região do país tem uma particularidade, tem uma necessidade, tem uma dificuldade e que são totalmente distintas das outras, né? Então, cada um tem a sua dor, né? Então, a gente tem em alguns municípios que estão abaixo da média, né? Que é o ideal de dois leitos a cada 1.000 habitantes, né? Então a gente está em muitos lugares aí abaixo da média, né? Outra coisa que eu acho que vai ficar nesse cenário que o senhor apresentou aí, do que esperar do futuro, eu acho que é uma inovação, né? O setor está se reinventando, está se remodelando e está se transformando. Eu acho que no final de tudo isso vai ficar uma grande lição, né? Um grande aprendizado e aprender principalmente, eu acho que o papel do gestor nesse cenário é primordial. Então, está aí uma missão da própria Federação Brasileira de Hospitais, da própria EG, das outras associações, que é
preparar os gestores, dar esse suporte para os gestores hospitalares, para que eles continuem fazendo com que o hospital se desenvolva, para continuar atendendo mais pessoas, gerando mais empregos, gerando mais oportunidade e mais desenvolvimento pelo setor. Não é à toa que o setor saúde é o que mais paga imposto no Brasil, né, e uma das áreas mais tributadas do mundo. Então, é absurdo, eu acho que a política, né, esse diálogo aí entre as instituições e o setor privado, precisa realmente ter uma efetividade nas resoluções, porque o setor saúde está pedindo socorro, sim, a classe que emprega esses profissionais da saúde está pedindo atenção para redesenhar o modelo que o que existe hoje não serve mais. A gente precisa rediscutir a saúde em nosso país. Então agora vamos continuar, né, porque é uma experiência muito rica aí, cada vez mais aprender e trocar essas experiências. Eu queria ouvir um pouco você, Alan, estamos todos aqui ansiosos, o nosso público que está participando, a gente está recebendo algumas mensagens aí, quero agradecer a mensagem de vocês, gestores, apoiadores que estão aí acompanhando. Nosso muito obrigado aqui em nome da EG, da Federação, dos nossos palestrantes. Então a gente quer ouvir agora o Alan. Só um momento, deixa eu ver se a gente consegue conectar aqui com o Alan. Então, voltando aqui, a gente está aguardando só o sinal do Alan caiu, né? Só para a gente retornar a comunicação com ele. Né? Então, só fazer um comentário, continuar o comentário aqui em cima da apresentação do Dr. Morato. Muito sério, né, o que o setor saúde está enfrentando, os hospitais estão enfrentando, os profissionais da saúde estão enfrentando. Então, quando você vê, doutor Morato, a solução do serviço público fazendo a ampliação de leitos, sendo que ao invés disso poderia ser aproveitado, né, muito mais a contratação desses leitos que já existem, nem todos estão ocupados, né, doutor Morato? Fala um pouquinho sobre isso, sobre essa quantidade de leitos ainda aí que a rede hospitalar está ofertando, né, e que está sendo subutilizada aí pelo setor público também. Oi, Vivian. Veja bem, nós temos um trabalho, Vivian, que é um trabalho que nós estamos fazendo a nível nacional, tentando deslumbrar o maior número de leitos possível para que nós possamos ajudar os nossos governantes e, ao mesmo tempo, nos ajudar a sobreviver. Nós temos hoje um número de leitos de UTI, eles estão sendo discutidos. Nós tivemos uma entrevista lá atrás com o nosso ministro em exercício, e no qual ele demonstrou para a gente que o leito pelo SUS estava um valor que ele agora subiu, e nós estamos contratualizando a nível estaduais um preço melhor, porque se nós temos que entender que neste momento nós temos que fazer um trabalho que é tripartite, é o governo federal, o município, né, para que a gente possa, e o governo estadual, para que a gente possa chegar num valor mais próximo que nós entendemos que seja um valor ideal neste momento. O valor da remuneração, né, que é paga também, é justa. Agora, Alan voltou aqui com a gente. Alan, vamos ouvir um pouco aí a sua apresentação e essa experiência que o Oswaldo Cruz está enfrentando nesse momento. Joia, obrigado. Desculpem o problema tecnológico. Eu ouço super bem vocês na hora que vai fazer a transição para mim, é que por alguma razão estava me cortando na conexão. Mas vamos lá. Obrigado, doutor Morato. O senhor acabou assumindo aí a apresentação anterior aí quando eu caí. Vou tentar compartilhar com vocês uma visão. Deixa eu fazer só um disclaimer. Tudo que eu vou contar para vocês aqui nesses 10 ou 15 minutos vem de uma perspectiva de quem não é historicamente do mundo da saúde. Eu passei por inúmeros setores diferentes, apesar de eu ser biólogo com especialização em genética. Eu fiz isso lá no meu passado, mas sempre trabalhei em outros setores e nos últimos 10 meses eu me juntei ao Hospital Alemão Oswaldo Cruz para um processo todo de transformação que a gente está fazendo por aqui. Então eu vou compartilhar com vocês a perspectiva de um gestor que tem liderado empresas em outros setores, que foi confrontado com uma pandemia inesperada e que teve que reagir rápido a isso. Vamos para o próximo slide?
Então, deixa eu só contextualizar para vocês, eu não sei, a gente está com um grupo grande aqui nos assistindo, deixa eu só contar um pouco para vocês do como é que quem é o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, para vocês entenderem a perspectiva que a gente teve nesta pandemia. Primeiro, o hospital tem 122 anos, portanto, um hospital privado, filantrópico, que atua já há muitos anos, ou muitas décadas, aqui na região de São Paulo, na região da Paulista, e com muita tradição, um nome de muito reconhecimento, um modelo assistencial também muito reconhecido, e que vem sempre se reinventando ao longo desses 122 anos de história. Então, eu tenho brincado aqui internamente e criei essa alcunha de que nós somos uma startup com 122 anos de história, porque ninguém sobrevive por tanto tempo fazendo a mesma coisa. Então, encarar desafios, provocar mudanças, se auto-questionar, se auto-reinventar, faz parte do modelo de pensar do Hospital Alemão Oswaldo Cruz ao longo de toda a sua história. Tem aí alguns exemplos desde do seu início lá em 1897, alguns exemplos aí na tela, como o primeiro acelerador de partículas lá no início da década de 70, depois o pioneirismo no uso de robôs em cirurgias. Há 3 anos atrás, nós criamos e implantamos um hospital todo voltado para a medicina de valor, para o VBHC, que é uma unidade aqui próxima, a gente chama de unidade Vergueiro, que começou desde o seu nascimento praticando um modelo de negócio baseado em pacotes e não no modelo tradicional do fee for service, e isso é todo um repensar da cadeia de valor da saúde. Então a gente o hospital já vem enxergando há algum tempo. Isso faz parte dessa visão estratégica que nós estamos agora ainda refinando ainda mais e colocando numa perspectiva de mais longo prazo, uma profunda transformação no setor da saúde, e nós precisamos nos preparar para isso. A gente entrou em 2020 com um plano bastante organizado e estruturado e não imaginava que a gente ia ter que se repensar mais uma vez frente a essa pandemia, mas eu acho que vem males que vem para bem, e eu vou mostrar um pouco mais à frente. Próximo slide, por favor. Bom, hoje, para vocês entenderem como a gente enxerga esse mundo da saúde, nós temos 3 grandes pilares dentro da instituição. O maior e o foco principal da instituição é a saúde privada, como esta unidade principal que nós temos aqui na Avenida Paulista. Nós temos essa unidade na Vergueiro, nós temos um ambulatório na Zona Sul de São Paulo, que é o Campo Belo, nós temos centros de ênfase, que foram áreas que nós decidimos estrategicamente há quase 5 anos atrás dedicar todo um olhar especial, que foram as áreas digestiva, né, com foco em obesidade e diabetes, e a área de oncologia. Então é uma atuação na área privada da saúde muito, muito forte. Mas a gente entende que saúde no Brasil não é uma ação, ainda mais como um hospital filantrópico, que deve ser exercida só no seu caráter privado. Então nós temos duas vertentes também, que é uma área para focar em inovação, pesquisa e educação, que de maneira independente, porém complementar a nossa área principal de saúde privada, e ali é um vetor para que a gente possa produzir conhecimento, produzir melhores profissionais da saúde, possa trazer e testar inovações na área da saúde que possam ser incorporadas e utilizadas na nossa vertical da saúde privada. E um pilar, que é um pilar super estratégico, que é esse pilar da responsabilidade social, onde a gente atua através do programa do PROAD, e aonde a gente tem 2 experiências muito ricas de atuação na saúde pública. Um hospital na região ali da Baixada Santista, em Santos, que chama Complexo Hospitalar dos Estivadores, que eu acho que é um exemplo de como é que se pode produzir saúde na saúde pública com recursos limitados, porém de altíssima qualidade. É uma experiência única para quem tiver a oportunidade de passar em Santos. Eu convido já para uma visita a este complexo hospitalar. Vocês vão entrar em uma unidade que é um hospital público,
de gestão do município, que recebe ali recursos, em grande parte do município e do estado, com uma pequena verba federal, mas que é gerido de uma maneira absolutamente com a cabeça privada, no melhor sentido desta combinação do público e do privado. Eu acho que ali é um embrião de um modelo que a gente enxerga como o futuro da saúde no Brasil, de uma integração cada vez maior entre o público e o privado, que eu acho que também foi acelerado de alguma maneira por esta pandemia que nós estamos vivendo. Lá nós também acabamos de assumir uma unidade ambulatorial que é complementar a esse complexo dos estivadores e agora um hospital de campanha da prefeitura, e acho que ali é um convite que eu deixo a todos para de fato conhecerem aquilo que a gente enxerga como um grande exemplo de saúde pública conjunta com o privado, dando um excelente resultado para a população. O próximo, por favor. Nesse contexto, eu queria contar para vocês como é que a gente olhou esta crise, né? A gente começou ali em janeiro, ouviu um pouco do que estava a borbulhar lá na China, fevereiro as coisas começaram a aparecer mais na Europa, isso começou a acender uma luz amarela para a gente naquele momento, e aí é um ponto que eu queria deixar de reflexão aqui, quando a gente começou a levantar esse debate, existia muito ainda, e eu não quero aqui enveredar por nenhum debate político, nenhum posicionamento aqui, eu acho que não me compete isso, mas naquele momento a gente via um posicionamento formal, oficial do governo, meio distante ainda dessa situação, uma baixa mobilização, uma sensação de que, poxa, isso está acontecendo lá fora, isso talvez não nos pegue, ou nos pegue de uma maneira com um impacto muito pequeno, e eu acho que aí foi um conflito positivo que existiu aqui na nossa discussão, na nossa reflexão interna, de um olhar de gestão de crise. Eu acho que a gente começou, esse foi um debate que eu trouxe naquele momento para dentro de eu acho que esse negócio merece um repensar ou um olhar mais atento, pelo menos para que a gente comece a antecipar a refletir sobre isso. Se não vier, melhor para todos nós, mas se vier, na medida do que a gente está vendo lá, eu acho que a gente tem que estar preparado em várias frentes. E aí nós abrimos 4 grandes frentes de trabalho, que são essas que estão ao lado esquerdo do slide. Então, uma primeira frente focada nas pessoas, quer dizer, como é que a gente preparava o nosso time do ponto de vista de reforço de equipe, de capacitação, nas estruturas de apoio, caso a gente tivesse que enfrentar de fato, como teve, um impacto frontal que poderia eventualmente deslizar as pessoas na linha de frente ou colocá-las frente a uma situação muito adversa. Então, o aparato de apoio que a gente poderia criar para dar tranquilidade e suporte para que elas se sentissem fortalecidas na linha de frente, atuando num cenário de tanto estresse. Os protocolos de segurança, como é que nós íamos com um eventual volume maior usual de afastamentos advindos de eventuais crises de contágio. Quer dizer, todo um olhar para as pessoas aqui de dentro e como é que a gente poderia se preparar para fazer frente a essa situação. A outra, uma frente focada em processos de infraestrutura, então olhando a nossa estrutura hospitalar e como é que a gente poderia separar fluxos, separar e segregar áreas para evitar um cruzamento de pessoas que de alguma maneira contato com o vírus, como é que a gente estava olhando a questão de suprimentos. A gente já via lá atrás, nós tivemos 0 problema de suprimentos, porque a gente se antecipou muito na questão dos itens críticos, né, que vão desde luvas e aventais e máscaras, até os próprios ventiladores, que viraram, né, objeto de desejo ali entre fevereiro e março. A gente se antecipou, se estruturou, criou um plano de ação rápida para criar mais unidades de UTI, reforçou processos em termos de sistemas, criamos veículos específicos para tratar rotas exclusivas, por exemplo, nas áreas de pronto atendimento, na área de UTI. Criamos todo um processo aqui de transporte, de hotéis que pudessem acomodar nossos médicos, nossa equipe assistencial em casos de pressão e de turnos excessivos. Quer dizer, preparamos todo um plano para atacar a infraestrutura e esses processos. A outra, que é uma questão absolutamente chave, foi a frente da comunicação.
e isso acho que um ponto de atenção para todos. Todos os pontos que a gente está discutindo aqui são absolutamente relevantes e críticos, mas a comunicação talvez seja o maior desafio que a gente tem num momento de estresse, de crise. E isso, se não for bem pensado, e se essas estruturas de você acabar sendo afogado no momento mais desafio grande. Então a gente montou a equipe interna com foco, né, no público. Nós criamos fluxos de gerenciamento de toda a informação. Era uma preocupação desde o começo, essa questão da quantidade de informações circulando por essas redes sociais, por canais indiretos, extraoficiais, que a gente viveu isso, né, a dificuldade de controlar informações que são absolutamente, às vezes, até despropositadas. A gente criou canais para gerenciar, para tentar mapear rapidamente isso e reagir. Nós definimos canais muito claros de comunicação com o nosso corpo de médicos e com os nossos clientes, e vocês vão ver que eu uso menos a palavra paciente aqui, mais a palavra cliente, porque a gente começou há alguns meses a repensar a ação na perspectiva de clientes numa dinâmica muito mais ampla, de paciente, mas o cliente colaborador, o médico, o cliente colaborador, quer dizer, a gente tem muito mais stakeholders envolvidos nessa relação, e acho que esse é um olhar de fora da saúde que eu acho que a gente precisa colocar no centro para debater e, de fato, colocar o cliente no centro daquilo que a gente discute, né, bastante plena, e ferramentas de monitoramento. E na quarta frente, que era uma frente de sustentabilidade, aí muito ligado à sustentabilidade econômica e financeira do negócio, nós imediatamente criamos um plano alternativo a partir do orçamento que a gente já tinha para o ano. Nós revisitamos aquele plano, criamos cenários para entender quais pontos de estresse que a gente poderia eventualmente encontrar e o que a gente poderia ter que fazer para reagir rapidamente. Discutimos muitos potenciais impactos que essa crise traria para a continuidade e para a sustentabilidade do hospital numa situação como essa. Refizemos toda a nossa projeção de fluxo de caixa com base nesses cenários para criar alguns pontos onde a gente já poderia destravar um conjunto de ações para reagir sem ter que ficar discutindo isso a todo momento. Então a gente já tinha um plano bem delineado do que fazer a cada momento, caso situações limítrofes fossem sendo atingidas, e criamos um colchão de liquidez para que a gente não ficasse, de alguma maneira, colocasse em risco a sustentabilidade do hospital por algum tipo de cenário mais grave de queda de movimento, como de fato a gente sentiu, né? Abril foi um mês muito desafiador para todos os hospitais do país como um todo. O Dr. Morato mencionou, quer dizer, quedas de 40%, 50% em termos de receita, o movimento das cirurgias e de exames eletivos despencando 70%, 80% em relação às nossas médias históricas. Quer dizer, o movimento todo que nós fizemos para se preparar no momento da Covid, criando alas específicas, contratando mais gente, se equipando, de fato foi todo esse movimento e toda a estrutura que a gente criou foi de fato subutilizado nos hospitais privados aqui de São Paulo, de uma maneira geral. Então, nós em algum momento ali entre abril e começo de maio, a gente estava no pior dos mundos, porque tinha uma estrutura muito mais carregada, muito bem preparada para atender a crise que já estava acontecendo, o movimento, de fato, dos pacientes com Covid muito baixo nos hospitais privados, e os movimentos eletivos que poderiam, de outro lado, poder estar, de alguma maneira, continuando a existir, todos muito assustados, tanto médicos quanto clientes, muito assustados e não querendo chegar perto das unidades hospitalares. Então, abril e maio foram meses muito, muito desafiadores, mas eu acho que a gente tinha um plano muito consistente, com um cenário bem delineado. Na verdade, nós tínhamos dois cenários, um cenário que a gente chamou de um baseline e um cenário de estresse, e a gente conseguiu, felizmente até agora, trabalhar dentro do nosso cenário do baseline. Então, acho que a gente estava com a mão bem ajustada para isso. Vamos para o próximo slide? Bom, como é que a gente transformou isso num plano, tentando compartilhar para vocês como é que a gente fez isso no dia a dia, né? Em cima vocês veem o mapeamento. Eu estou focando aqui mais em São Paulo, porque é a realidade que a gente viveu aqui mais no dia a dia,
mas acho que serve como um framework de análise e de experiência para vocês. Nós criamos um comitê de crise lá já no comecinho de fevereiro, que começou a pensar nesse plano como um todo. Nós criamos um processo muito estruturado para acompanhar a evolução da crise, que é um pouco do que está no quadro de baixo. O balizador para ajudar a gente a decidir os movimentos, que a gente, de alguma maneira, usando o comitê de crise, continua até hoje, todos os dias de manhã, a gente tem uma reunião muito rápida, objetiva, de meia hora, que conecta todas as unidades que a gente tem, tudo online, e essa tecnologia tem ajudado muito nisso. A gente monitora a evolução dos casos, como é que isso está se desdobrando na rede pública. De maio, na metade do mês de maio, nós fizemos um acordo aqui na nossa unidade da Vergueiro com a Prefeitura de São Paulo para apoiá-los num processo que ali parecia com algum risco de saturação na rede pública, o que acabou não acontecendo, mas a gente ajudou e apoiou, e eu acho que remete à necessidade, essa visão de que a gente precisa se integrar mais na relação pública e privada, principalmente em situações críticas como essa. Acho que o SUS, enquanto sistema, é um sistema muito bem pensado, mas que numa integração maior, com as competências, as habilidades que eu acho e a agilidade que o modelo privado de gestão pode trazer, eu acho que a população como um todo pode se beneficiar muito, e acho que esse modelo todo da gestão da crise reforçou essa leitura. Então, o que a gente fez e vem fazendo em cima da evolução dos casos, ação diária de como é que não só os novos casos estão acontecendo, mas também como é que está a gravidade dos casos que estão, como é que está o processo de evolução daqueles pacientes tanto nos nossos hospitais quanto na rede pública em São Paulo. A gente tem essas várias frentes de trabalho. Então, nosso comitê de crise, ali embaixo vocês veem, nós continuamos tendo reuniões diárias, e esse é o grande eixo de atuação que a gente tem para orientar as nossas ações. De novo, recomendação aqui de boas práticas, reuniões rápidas, objetivas. Imagino que a maioria dos que estão aqui ouvindo, de alguma maneira, estão fazendo grupos restritos, com muita conexão com o resto da instituição, com uma capacidade de disseminar a informação de uma maneira muito rápida. Então, identificar as pessoas corretas para participar desse comitê de crise é muito crítico para o seu sucesso. E destas reuniões, a gente desdobra para cada uma daquelas 4 frentes que eu apontei para vocês, ações variadas. Então, na frente de gente, nós fizemos ali um movimento muito grande entre fevereiro e março de contratações e treinamento, e agora, uma vez por mês, a gente está fazendo uma avaliação formal de como é que a gente dá o próximo passo. Então, como a crise agora está numa tendência, na nossa leitura aqui muito particular, de uma estabilização com tendência de queda na micro-região que a gente atua, a gente começa agora a olhar uma otimização da estrutura para redirecionar essa equipe de volta, para acomodar uma rede que a gente já enxerga desde o começo dos procedimentos. Frente de processo de infraestrutura, nossa de ação, separamos parte da estrutura, então a gente tem andares hoje em áreas que são exclusivas do Covid, então os nossos fluxos nas nossas unidades, eles não se cruzam, tem portas de acesso diferentes, tem fluxos de acesso independentes, e a gente reavalia isso quinzenalmente. Então, em função da demanda, a gente vai abrindo ou fechando unidades dedicadas ao Covid para acomodar as necessidades. A gente, felizmente, não teve nenhum momento de pico em que a gente não tinha leitos disponíveis, sempre com alguma margem de folga para manobrar. Então, sempre muito na ponta do lápis para a gente tentar evitar também um desperdício e uma perda de eficiência nesse processo, mas é um processo contínuo de otimização, e a gente a cada 15 dias hoje está reavaliando esse plano e ajustando as ações dos próximos 15 dias. Do ponto de vista de comunicação, disse para vocês, é uma frente muito chave. A gente definiu um plano de comunicação lá nos primeiros 15 dias e também a gente reavalia isso a cada 15 dias. Né? E todo dia no nosso comitê de crise a gente define o que é que a gente precisa em termos de comunicação, solta objetivas para esse grupo poder trabalhar. E o último, do ponto de sustentabilidade, nós criamos um plano de ação e uma revisão lá do nosso orçamento, do nosso fluxo de caixa, e isso é uma revisão semanal que a gente faz aqui, até do conselho,
para um monitoramento muito de perto de todas as ações que estão sendo tomadas e colocadas em prática para garantir a sustentabilidade do hospital. Isso é uma visão macro de um processo muito intenso que envolveu muita gente ao longo desses últimos quase 4 meses, mas que eu acho que foi um choque de gestão para a nossa maneira de encarar uma crise como essa, que foi, eu acredito, fundamental para a gente poder ter passado por esse momento tão crítico da maneira como a gente passou, e acho que na nossa avaliação até agora, com mais sucessos do que insucessos, apesar de termos também cometido os nossos equívocos, acho que isso faz parte do aprendizado, mas acho que foi um processo e tem sido um processo muito rico. Vamos para o próximo slide. E aí, para fechar aqui rapidamente com vocês, eu queria resumir um pouco dos aprendizados desse processo, né? Eu acho que assim, essa é atacar uma crise como essa, ela tem uma ação que envolve muitos elementos nessa cadeia. Eu acho que a atuação da federação, como bem mencionado do Dr. Morado, é um pé fundamental nesse trato macro de gestão do ecossistema da saúde. Isso tem ajudado muito a gente em interlocução, por exemplo, com o BNDES e outras frentes, outras organizações também aqui que atuam, por exemplo, no nosso caso, dos hospitais privados aqui, como a ANAP, essa combinação e o trabalho conjunto de todas as instituições tem sido muito rico para a gente poder passar bem por essa crise, mas internamente a gente tirou muitos aprendizados, né? E de novo aqui com uma perspectiva, trazendo um olhar de quem viveu crises em outros setores, e eu acho que teve a oportunidade de trazer algumas ideias e reflexões para o ambiente da saúde e aprender muito da saúde ao longo desse processo. Então, uma das coisas que eu tirei de lição, e eu articulo isso muito com a equipe aqui, é de que no começo da crise, eu percebi uma capacidade muito grande de mobilização dos times. Uma sensação, assim, um sentimento de que no chamado de um momento difícil, as pessoas estão prontas, disponíveis e empenhadas em atacar o problema de frente. Só que esta capacidade de mobilização, esse tem sido o nosso aprendizado aqui, é muito diferente de agir com planejamento. E aqui a lição que a gente está tirando disso é de que se você tem um problema pontual, uma situação crítica que acontece e você tem essa capacidade de mobilização, na grande maioria dos casos, esse espírito consegue fazer você superar esse momento. Mas numa crise da escala como a gente viveu, num grau de intensidade e de temporalidade como a gente está vivendo, só essa capacidade de mobilização ela não é sustentável. Portanto, desenvolver nas instituições hospitalares essa capacidade sistêmica de agir com o planejamento, estar preparados para enfrentar crises mais duradouras e mais profundas, é um aprendizado que precisa estar incorporado nas práticas, nos processos e na maneira de agir das instituições. Segundo ponto é de que a comunicação é absolutamente chave para esse sucesso. E aqui o mote é: ninguém fica para trás. Nosso processo de comunicação, sempre a gente faz a pergunta: como é que a gente faz essa informação chegar com qualidade lá na ponta das pessoas mais simples envolvidas no processo? Então, assim, a gente não pode assumir que a comunicação vai ser feita na perspectiva de quem está definindo o que vai ser comunicado, porque isso normalmente está muito claro para quem quer comunicar, e quando você cria um comitê de crise, aquilo que vai ser comunicado está muito claro para aqueles que estão debatendo, mas nós temos 4.000 pessoas que circulam diariamente dentro da instituição. Como é que a gente faz com que as pessoas, os colaboradores que estão lá, os mais simples na ponta, os faxineiros, a equipe de base assistencial, o porteiro, o segurança, quer dizer, as pessoas que estão distantes lá na ponta e que precisam, nesse momento, ter um olhar redobrado, precisa garantir que eles estão acolhidos, eles estão entendendo o que está sendo comunicado, eles têm espaço para ventilar as angústias, as dúvidas, eles precisam interagir nesse processo e a gente precisa garantir que todos estão se movendo de uma maneira conjunta e que, de fato, ninguém fica para trás. Terceiro ponto nesse processo é de que nenhuma decisão é final até que a crise, de fato, esteja superada. Então, a gente vai com o comitê de crise até que a gente, institucionalmente, esteja confortável para assumir a posição de que superamos a crise, podemos desmontar a estrutura, vamos voltar para o dia do negócio. Então, todo dia a gente está revisitando absolutamente tudo aquilo que tivesse revisitado.
A gente tem que aprender a conviver com a incerteza. Isso é muito angustiante para as pessoas, né? Normalmente elas querem respostas objetivas, respostas claras, e num momento de dúvida, algo maior, que a gente está absolutamente sem controle da situação, o mar está todo turbulento, né? Você não enxerga mais do que uma semana ou 10 dias à frente, a gente tem que aprender a conviver com a incerteza. Eu acho que esse é o papel da liderança, o gestor, aprender a lidar com a angústia e com essa ansiedade e transmitir segurança para o resto do time. Um outro ponto é de que a gente precisa estar confortável em analisar e decidir com as melhores informações que estão disponíveis naquele momento, entendendo que aquelas não serão todas as informações que a gente gostaria de ter às mãos, mas são aquelas que estão disponíveis. Então temos que fazer um julgamento de valor, entender quais são os riscos, tomar uma decisão e estar pronto para revisar sempre que for necessário. E aí, por isso que eu disse, nenhuma decisão é definitiva, nada está escrito em pedra. A gente tomou uma decisão de manhã, algum elemento novo surgiu até a hora do almoço, a gente tem que revisitar isso e mudar completamente o que a gente estava fazendo, se for necessário, naquele mesmo dia. O último ponto para compartilhar com vocês é que esse processo tem sido uma grande oportunidade de trabalho conjunto e de integração entre as equipes. Barreiras que sempre existem em organizações grandes como essa, existem entre as pessoas, ainda mais uma instituição de tanto tempo, que tem pessoas que trabalham aqui há 5, 10, 15, 20, 30 anos. Quer dizer, a vida, ela aproxima e separa as pessoas no dia a dia, e isso é da natureza humana, isso não é de uma instituição, e eu acho que a gente conseguiu romper muitas barreiras e muitas dificuldades que eventualmente existiam entre pessoas ou áreas em função da crise. Então, eu acho que esse tem sido um benefício e uma riqueza desse processo. A gente procurou, e é uma característica muito, muito própria, eu tendo a dar muita autonomia para as pessoas, com muita clareza de papel, com um nível de responsabilidade muito claro, e confiar que as pessoas vão ter a maturidade para exercer o seu papel dentro da estrutura, trazendo as pessoas, alinhando as pessoas, mobilizando as pessoas e atuando muito de perto, linha de frente. Para que isso funcione bem, porque todos nós somos humanos e estamos sujeitos a erros, a gente precisa criar processos que criem essa referência, né, e contra-referência, que eu estou chamando aqui dos checks and balances. Então, assim, são coisas que o processo precisa permitir que pequenos erros sejam feitos, sejam cometidos, porque isso é parte do aprendizado coletivo, mas os grandes erros o sistema está protegido contra grandes erros. E eu acho que é assim que as pessoas vão aprendendo dia após dia, e a crise cria essa oportunidade das pessoas aprenderem no dia a dia a lidar com esses desafios, cometendo esses erros de uma maneira controlada, mas apoiada por todos, onde a gente caiu, a gente levanta, sacode a poeira, se junta de novo e vamos superar aquele desafio e transformamos isso num processo de aprendizado. Então, a crise para nós foi muito dura, tem sido muito dura, impactou muito o nosso negócio, mas eu acredito que a gente vai, de fato, sair muito mais forte, com um lado mais positivo do que negativo, e muito maior do que qualquer eventual prejuízo econômico e financeiro que a gente teve pontualmente ao longo de 1 ou 2 ou 3 meses nesse negócio. Então, é uma mensagem muito rica, de muito otimismo, para que a gente possa olhar para frente, para esse novo desenho da saúde, para esse futuro que a gente vai ter que endereçar, com a única certeza de que o futuro vai ser diferente do que a gente tinha previsto. Essa é a única certeza. Que ele vai ser diferente, a gente já sabe, né? Como ele vai ser, a gente vai ter que viver juntos e dia após dia encontrar um novo caminho. E temos que estar disposto, com vontade, olhando nos nossos clientes, cuidando dos nossos clientes, e juntos, como um sistema integrado, construindo uma saúde melhor para o Brasil. Acho que é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero ter, de alguma maneira, ajudado no debate de hoje. E como ajudou, né? E deixou uma grande reflexão aí. Eu acho que você tocou em pontos importantes, como o Brasil não esperava, né? Então, ele poderia
todo o governo, acho que toda a classe empresarial mesmo, olhar para o cenário internacional e perceber aí oportunidades e desafios. Está aí o planejamento por cenários, né? Um cenário realmente que não estava previsto, mas o que fazer quando a gente se depara com uma situação como essa, né? Então, realmente essa situação está aí para ensinar, né? Deixar uma grande lição, um grande aprendizado para toda essa classe, em especial o setor saúde, né? Que está nessa transformação. E também a gente aceita o convite, viu, Alan, de visitar aí a estrutura, conhecer sim o hospital, tudo que vocês estão construindo de diferencial. Eu acho que essa troca de experiência está sendo muito rica aqui para esse encontro, para os gestores que estão participando aqui, tá? As perguntas vão ser encaminhadas aí para o Alan, para o Dr. Morato, para o Ivan. E mais do que nunca, né? Acho que a comunicação é o grande desafio, né, de atingir de todas as pontas, de ponta a ponta, não só de uma estrutura empresarial, na empresa, os colaboradores, mas com o paciente. Então, agora eu queria passar aí a palavra para o Dr. Morato, fazer suas considerações finais aí. Ótimo. Fico muito feliz. Parabenizar o Alan por esse trabalho frente ao hospital. Eu vejo o seguinte, nós temos que parabenizar, eu acho que o brasileiro, ele é diferente. Eu falo que o brasileiro é diferente. Quando começou isso, o Alan colocou muito bem, sem querer entrar na parte política, mas me parece que estava utilizando a pandemia para outros eventos. Mas imediatamente, com a falta de álcool em gel, de máscaras, dentais e etc., as próprias indústrias brasileiras começaram a fazer, começaram a produzir. Então eu fico vendo, olha o exemplo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, um trabalho brilhante. São vários brasileiros que estão trabalhando. Por isso que eu concordo plenamente, Ivan, eu concordo plenamente, Alan. Nós temos que pensar que isso vai passar. Como vai ser o adiante, nós não sabemos, mas vai passar e o aprendizado nosso ele é riquíssimo. Mostrou que nós somos pessoas que temos uma sensibilidade muito grande para com a outra. Querer ajudar, querer resolver o problema, querer sair de uma situação de calamidade. Isso realmente é o ser humano, isso é o brasileiro. Eu fico muito feliz, porque nós vimos uma experiência do Alan na parte do Oswaldo Cruz, nós vimos uma experiência na parte contábil de como que a gente pode melhorar isso no momento tão difícil. E nós vimos uma situação que nós precisamos entender, gente, como que deixou chegar num ponto onde, de repente, poderíamos ter tomado atitudes para chegar em menos sofrimento neste cenário. Mas nós vamos passar. Com certeza, vamos passar e com um aprendizado magnífico. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor Morato. Quero passar a palavra agora para o Ivan. Ivan Lima, faça suas considerações finais aí. Obrigada por sua apresentação também, por sua participação. E deixo aqui esse espaço aberto agora para o seu depoimento. Bacana. Bom, primeiro eu queria parabenizar o Alan. Fiquei aqui encantado com a forma como vocês atuaram na gestão da crise, né? Fui anotando aqui os pilares, gente, processos, comunicação, sustentabilidade, né? E é exatamente isso. O que nós estamos vivendo nesse momento, eu disse que para o meu pessoal aqui, quando começou o auge ali no mês de dia 19, dia 16 de março, quando as coisas começaram a fechar aqui em Goiânia, né, em Goiás, Alan, eu disse que, naquele momento, nós precisávamos de atuar exatamente pensando em gente. Falei, olha, eu gosto sempre de comparar a nossa empresa como um hospital. Eu falei, isso aqui é um hospital. E nós precisamos de cuidar das pessoas. E as primeiras pessoas são as pessoas que estão dentro desse hospital e os nossos clientes, né? Porque a gente recebia ligação de cliente chorando, dizendo, Ivan, e agora? O que eu faço? Eu falei, não, primeiro nós precisamos de respirar.
Nós não sabemos o que vai ser amanhã, mas nós sabemos que haverá um amanhã. Então, nós precisamos de olhar para o problema, preparar bem os nossos processos e nos organizarmos para poder atravessar essa crise. Quando há muito tempo atrás, eu vi uma frase, e eu sempre carrego ela comigo, ela diz assim, que as dificuldades, elas são como as montanhas. Elas aplanam-se à medida que nós avançamos sobre elas. Às vezes a gente vê uma montanha lá longe e pensa, ela é intransponível. Mas à medida que você vai avançando, seja caminhando, seja no seu automóvel, você vai percebendo que ela é plana. E ela vai aplanando-se à medida que nós avançamos sobre elas. Então, as minhas considerações aqui são, a crise, ela veio, ela está aí, ela está passando e ela vai passar. E outras crises virão. Talvez não uma Covid, talvez não uma pandemia, mas quantas crises, doutor Morato, um homem experiente, provavelmente já enfrentou na vida enquanto gestor. Então, nós precisamos de entender que as crises, elas vêm e elas passam. E as dificuldades, elas, da mesma forma que as montanhas, elas aplanam-se à medida que nós avançamos sobre elas com planejamento, com comunicação, com organização, com compliance. E é assim que a gente vence as batalhas da vida. Essas que são as minhas considerações finais. Obrigada, Ivan, pela sua participação. Por todo o conhecimento compartilhado aqui também. E quero agora passar a palavra para o Alan fazer essa sua consideração final aí. E queria que você ressaltasse mesmo o papel da comunicação, como foi importante a comunicação aí para o Oswaldo Cruz enfrentar todo o desafio que enfrentou. Eu acho que bom, primeiro eu queria agradecer muito essa oportunidade, acho que assim, de fato é um privilégio poder compartilhar com vocês aqui a experiência de como eu estou enxergando esse processo, como a gente viveu, um processo muito rico, que aqui nós estamos de portas abertas para quem quiser vir aqui conhecer mais de como nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo. Tem sido, de fato, para mim, uma experiência transformadora enquanto pessoa, enquanto profissional, poder viver esse momento com essas pessoas aqui dentro do Hospital Alemão. A comunicação, Vivian, como você disse, foi realmente chave, é um enorme desafio, é difícil dentro de uma estrutura dessa, eu já liderei estruturas grandes assim, e já tive outras situações de crise, mas essa é a primeira vez que as coisas vieram combinadas numa intensidade, com um impacto tão forte e com um dilema tão grande, que é lidar com a vida de pessoas. Né? Isso é muito único. Você pode passar por uma crise enorme numa indústria ou no setor de serviço e, sem dúvida, será um processo desafiador, mas ter que passar por isso, de fato, tendo que olhar na ponta o que você está fazendo para garantir a vida de uma pessoa, de fato, dá uma dimensão de propósito que é único para o mundo dos hospitais, para o mundo da saúde. E eu acho que isso reforça a nossa responsabilidade enquanto gestores, enquanto líderes, de garantir que todas as pessoas que estão envolvidas, e aí todas, quando eu digo todas, são todas elas, absolutamente todas que estão envolvidas, de novo, do mais simples, que pode ser aquele de maior impacto transformador na relação com o cliente, com o paciente, todos eles têm que estar absolutamente alinhados na mesma página. Então, e isso você só consegue com um conjunto de valores muito forte e com um processo de comunicação muito consistente, muito alinhado e muito dedicado. Então, eu acho que por isso que eu ressaltei, quando eu estava falando das frentes, eu chamei a atenção para a comunicação, porque é assim que a gente, de fato, eu acho que com um grupo harmônico, que está fato da mesma coisa, e que está buscando os mesmos objetivos, e que, frente a um momento tão desafiador, supera tudo aquilo que a gente tem que enfrentar no dia a dia, e ir tocando a vida para frente. Então, poder compartilhar isso com vocês e aprender com vocês hoje foi muito rico para mim. Eu quero agradecer muito a gentileza. Doutor Morato, obrigado. Ivan, obrigado pela apresentação. E Vivian, obrigado pela tua bela moderação. Estou à disposição, o convite está feito para todos aqueles que quiserem vir conhecer qualquer uma das nossas unidades, mas se tiver que escolher uma,
vá visitar a unidade lá do Complexo de Santos, o Complexo dos Estivadores de Santos, porque lá é um ambiente de orgulho. Assim, eu fui lá, a primeira vez que eu fui, eu voltei para São Paulo, eu falei com todos os gestores que eu tenho aqui, vocês vão organizar uma caravana semanal, eu quero todo mundo indo lá no período dos próximos 6 meses, vocês vão ter que ir para lá para conhecer e ver como é que dá para fazer uma saúde com recursos limitados, altíssima qualidade, olhando as pessoas lá simples, com um sorriso no rosto, dizendo, pô, eu estou sendo bem cuidado numa estrutura de saúde pública, tá? Então, eu acho que isso dá muito orgulho, me dá muita alegria. Eu acho que, de fato, a gente está tocando a vida das pessoas. E se de alguma maneira a gente puder compartilhar essas experiências, esses conhecimentos com todos, sintam-se à vontade. É só uma ligação. Alan, estou chegando, estou em São Paulo, vocês vão ser super bem recebidos. Vamos tomar um café, vamos contar o que a gente está fazendo. Vai ser uma honra tê-los aqui. Obrigado de novo pelo convite. Prazer estar com vocês. Com certeza, foi muito rico o nosso encontro. Eu quero agradecer em nome da EG, tá? Em nome da Federação Brasileira de Hospitais também, a cada um de vocês que compartilhou aí essas experiências, esses conhecimentos. Fica a nossa mensagem aqui no final de continuem compartilhando informação, trocando experiências. Acho que é isso que vai fazer com que a gente saia da caixinha realmente e comece a olhar oportunidades, né, e possibilidades diferenciadas, né, para trazer soluções para o setor saúde que precisa. E como o Dr. Morato sempre diz, a gente não discute saúde pública ou saúde privada, a gente discute saúde como um todo, né, porque no final é o paciente que está ali recebendo aquele tratamento. Então, muito obrigada a cada um de vocês. Quero agradecer a todos que estão aí acompanhando o nosso webinar, tá? Ele vai ficar disponível depois na nossa página. Quero aí agradecer ao apoio, né, dos nossos parceiros aí, que é a Unimed Goiânia, Cicobi Unicentro Brasileira, Apoio Ecolimp e a KBL, que está aqui com o Ivan, sempre proporcionando conhecimento aí. Tá? O nosso agradecimento a todos os colaboradores da EG. E agora eu queria pedir para projetar aqui, ó, a gente vai encerrar aí com a tela do próximo encontro da EG e ao final vai ter uma pesquisa de satisfação. Eu peço que todos que estão participando aqui, que participem, que enviem suas sugestões, comentários, é muito rico para a gente nesse momento. Muito obrigada a todos, tenham um bom fim de dia e até o próximo encontro.